Tudo bem com você? Aqui quem fala é o professor Tiago Meneghel, professor de administração do Instituto Federal de Santa Catarina, Campus Lages. Eu fui convidado pelo professor Bosco e pela professora Gertrudes para fazer uma pequena fala sobre visão sistêmica na disciplina de Teoria Geral dos Sistemas do programa de pós-graduação, mestrado e doutorado em Engenharia e Gestão do Conhecimento da Universidade Federal de Santa Catarina. Eu falei sobre visão sistêmica nos dias atuais e utilizei como principal referência os documentos e a visão sistêmica do Papa Francisco. Esta minha apresentação para essa disciplina da UFSC eu compartilho agora com vocês. Vamos lá? Então, sobre a visão sistêmica, hoje eu começo aí com uma frase do Bosco, que diz que a busca por uma visão sistêmica se faz necessária em qualquer profissão e ela começa com a observação. Então, a visão sistêmica é uma forma de a gente entender o mundo, ou a gente compreender o mundo e onde a gente trabalha, as organizações, os nossos problemas, a partir da observação, a partir de como, de visão de mundo, enfim, tudo que vocês já estão vendo aí na disciplina. Eu peguei aqui um conceito só de sistemas. O sistema é uma construção mental de uma organização contendo uma coleção de objetos interrelacionados em uma dada estrutura para fazer num todo, uma unidade com alguma funcionalidade que identifica. Isso aí vocês estão na disciplina, estão cansados de saber, mas eu trouxe o conceito só para a gente reforçar que nesse conceito, por exemplo, se usa a expressão organização aqui, Então, sistema é a construção mental de uma organização. E organização, vocês sabem, é muitas vezes aí tido como sinônimo de empresa, de corporação e por aí vai. Então, eu só trouxe esse conceito. Claro que esse conceito se aplica a todo sistema, que é algo organizado, para poder se tornar um sistema, mas eu trouxe justamente para trazer essa ideia de que uma empresa, uma corporação, uma empresa, pode não ser vista por algumas pessoas como um sistema, mas por outras é plenamente possível adaptar os conceitos, enfim, da teoria geral dos sistemas. E aí vem, então, para a parte de visão sistêmica, que é o que eu quero conversar com vocês. E aí eu trago o Capra, eu acho que acho que vocês já devem ter visto esse livro, enfim, Eu gosto muito desse livro aqui dele, A Teia da Vida, onde ele vai falar sobre essas interações, enfim, da visão sistêmica em várias áreas, E ele diz assim: de acordo com a visão sistêmica, as propriedades essenciais de um organismo ou sistema vivo são propriedades do todo, que nenhuma das partes possui. Elas surgem, essas propriedades, justamente na interação. Essas propriedades são destruídas quando o sistema é dissecado, física ou teoricamente, em elementos isolados. Embora possamos discernir partes individuais em qualquer sistema, essas partes não são isoladas e a natureza do todo é sempre diferente da mera soma de suas partes. Elemento principal aqui, da visão sistêmica. Quando eu olho para uma organização, e aqui eu estou falando desse aspecto, eu não posso olhar para um colaborador, para um funcionário, enfim, e acreditar que esse colaborador, esse funcionário, ele, se compreendido individualmente, vai ter aí o mesmo comportamento, a mesma motivação, a mesma produtividade de que dentro do contexto, do grupo, do sistema. Você pode, isso aí para quem é professor sabe muito bem, claro que cada aluno é um sistema, e pertence a vários sistemas, mas o aluno, se a gente compreende ele individualmente, tem aí características e por aí vai. Mas a turma, o grupo de alunos,
ele é um sistema, vamos chamar assim, que não é compreendido simplesmente pela análise de cada aluno. E se você pega esse aluno e troca de turma, o comportamento desse aluno modifica. Por quê? Porque modifica o sistema. Então, se eu fosse simplesmente analisar aluno por aluno, não importa em qual sistema ele tivesse, né, ele teria aí a mesma contribuição, né? E não é isso, isso não é verdade, né? Então, não é verdade numa turma, não é verdade na empresa. Não adianta aí analisar só... e aqui eu estou usando o termo, eu estou usando aqui o funcionário, mas a gente pode colocar isso até mesmo numa máquina. Muitas empresas, por exemplo, têm a questão de gargalos de produção. Então, o desempenho de uma determinada máquina mais adiante do processo, ela sofre interferência das outras máquinas que compõem o sistema, porque se a máquina anterior só consegue passar adiante, sei lá, 20 produtos, né, num determinado estágio de produção, mesmo que a outra máquina tenha capacidade de processar 400, ela não vai processar 400 porque há um gargalo anterior. Então, se eu analisar só aquela máquina, eu vou dizer que a empresa tem capacidade de produção de 400 unidades, mas não é verdade, porque aquela máquina está dentro do sistema. Então, isso vale para as máquinas, para os colaboradores, para marketing, para qualquer área dentro da organização. Então, quanto mais estudamos os principais problemas da nossa época, mais somos levados a perceber que eles não podem ser entendidos isoladamente, são problemas sistêmicos, o que significa que estão interligados e são interdependentes. Também não vou me alongar nesse slide, mas é muito simples a gente entender isso. Vou dar o exemplo que eu estava dando anteriormente aí da máquina na organização, né? Antes você tinha uma máquina que ela era basicamente uma máquina mecânica. Então, se aquela máquina dava um problema na organização, chamava lá um técnico em mecânica, ele vinha com uma marreta lá, dava umas marretadas na máquina e estava tudo resolvido. Agora, a maioria das máquinas, né, são problemas sistêmicos complexos. Então, a máquina ela tem uma parte mecânica, ela tem uma parte elétrica. A maioria das máquinas hoje na indústria, mesmo que não sejam assim altamente sofisticadas, elas têm um chip instalado, né, que controla alguns processos. A máquina parou. Eu faço o quê? Chamo o técnico em mecânica, chamo o técnico em elétrica, chamo o técnico em informática, né? Onde é que foi o problema? Foi no chip, foi na parte elétrica, foi na parte mecânica? Estou dando um exemplo. Então, assim, é um problema interdisciplinar que precisa de uma visão sistêmica para resolver um problema, né, de uma máquina, ali, desse sistema que é uma determinada máquina da produção. Então, cada vez mais o Capra vem dizendo, né, os nossos problemas atuais precisam aí de um olhar sistêmico. Bom, o pensamento sistêmico, isso aqui vocês também já devem ter entendido, né, mas o pensamento sistêmico ele é contextual, o que é o oposto do pensamento analítico, cartesiano. A análise significa isolar alguma coisa a fim de entendê-la. O pensamento sistêmico significa colocá-la no contexto, porque, como eu disse lá, o exemplo do aluno, do funcionário, né? Fora do contexto não é possível entender por que aquele comportamento está ocorrendo, porque, enfim. Né? Então, é colocá-la no contexto de um modo mais amplo. Aqui eu vou trazer o exemplo, por exemplo, da medicina. Né? Nós temos aí, aqui em Lages, por exemplo, tem uma clínica que trabalha aí, então já é uma clínica ortopédica. Então já não é aí uma visão sistêmica, né? Não é um médico, assim, um clínico geral que olha o corpo todo, né? Então já é uma clínica ortopédica. Só que se você chegar lá, tem um médico que é só do punho, um médico é só de joelho, um médico é só de coluna, dentro da especialidade da ortopedia. Se você for para o médico do joelho, eles ainda perguntam assim, tá, mas qual é o seu problema de joelho? É um problema
de longo prazo, assim, de degenerativo, de idade, enfim, ou foi uma contusão, né, um problema de batida, de esporte, enfim. Porque aí tem o médico do joelho, de problemas, não sei exatamente qual é o termo que eles usam, mas, né, que assim, que dão ao longo do tempo, da idade, enfim, e tem um médico, que é um médico lá do esporte, enfim, que só trata a questão de lesões e tal, dentro da questão ortopédica, dentro do joelho, né? Então, nesse modo de ver, você tem aí uma especialização da especialização. Que, claro, esse médico até pode ter uma visão sistêmica, enfim, mas ele vai se, né, é uma questão de análise, aí, uma questão mais cartesiana. Bom, visto isso, nós então agora vamos falar um pouquinho sobre essa questão aí de uma visão, de um novo passo, que eu estou chamando aí, da visão sistêmica. E aí, vocês podem se espantar, não sei se a Maria Lúcia já tinha comentado alguma coisa para vocês, mas eu vou trazer para vocês aí, a gente vai discutir agora, nos próximos slides, o pensamento aí do Papa Francisco. Eu queria só fazer um breve contexto, não tem como aqui a gente se aprofundar, né, mas um breve contexto aí sobre o Papa Francisco. Primeiro, é o primeiro em 2000 anos de história da Igreja, e aqui a Igreja, me desculpem, aqui eu não estou entrando muito na questão religiosa, né, se você tem uma fé ou não e tal, né? Mas aqui eu estou tratando da questão organizacional, vamos chamar assim. Então nós temos uma empresa, né, que tem aí 2000 anos, né? Quem não queira colocar aí que a igreja primitiva é exatamente a Igreja Católica, pode dizer aí que ela tem 1.900 anos, 1.800 anos, mas a essa idade não há dúvidas, né? Bom, e é o primeiro Papa latino-americano, então isso já é aí uma revolução, né? Todo mundo sabe, né? O nome dele é Jorge Mário Bergoglio. Ele escolhe o nome Francisco. Sobre isso eu já tenho que falar umas coisinhas, né? Um primeiro aspecto que a gente tem que entender. Vejam que o Papa antecessor era o Bento XVI. Independente do nome aqui, eu não vou nem tratar aí do termo Bento, né? Mas se alguma coisa é alguma coisa 16, isso não é algo muito revolucionário, vou chamar assim, né? Já teve um, já teve dois, né? E a pessoa escolheu o seu 16, né? É uma ideia de manutenção, concorda comigo? Quando o Papa escolhe um nome novo, um nome que nunca foi usado por Papa algum, né? Isso já é algo estranho, independente de qual seja esse nome. Então, alguma coisa que não é o segundo, não é o terceiro, não é o 15, não é o 16, é o novo, já é algo revolucionário. Mas ele não escolhe um nome qualquer, ele escolhe o nome Francisco. Alguns até quando ele fez quando ele escolheu o nome Francisco, lembraram aí de São Francisco Xavier, que era jesuíta, enfim, né? Ele é jesuíta, então teria essa ideia aí. Mas ele deixa claro que não, ele deixa claro que é São Francisco de Assis. E aí, para quem não é, né, da religião católica, enfim, eu tenho aí que fazer aí uma ponderação sobre São Francisco de Assis para a gente também entender o que ele está, né? São Francisco de Assis é um personagem da história da Igreja que aparece ali por volta do ano de 1200, né? 1190, 1210, 1220. E ele aparece e ele é um contrassistema. Ele é um revolucionário, né? Então, a Igreja na época ostentava, o Papa era uma das pessoas mais ricas do mundo, a Igreja tinha muito capital, muito ouro, muita propriedade, e São Francisco de Assis vem fazer uma revolução da Igreja, vem reconstruir a Igreja, conforme ele fala, né? Através da pobreza, do retorno
ao que ele chama de verdade evangélica, né, de desapego aos bens materiais e por aí vai. E outras duas questões importantes aí de Francisco, né, que a gente não pode deixar passar para a gente compreender a ideia do Papa. Né? A primeira é que, apesar de eu não ser aí um estudioso da ecologia e tal, naquilo que eu conheço, São Francisco de Assis é talvez aí o primeiro ecologista da história. Né? Imaginem que aqui na nossa região, eu falo aqui de Lages, né? Aqui em Lages, até a década de 50, ali, 1940, 1950, nós tínhamos aqui uma devastação geral aqui das araucárias, né? A brincadeira das crianças era matar passarinho com estilingue. Enfim, não havia nenhum apreço por questões de natureza, assim, ou muito pouco, né? Essa ideia de preservação da natureza, né, de respeito aos animais, enfim, é algo bastante recente. Assim, se a gente for conversar com os nossos avós e por aí vai. Né? Os italianos, quando chegaram aqui, os alemães, aqui em Santa Catarina, ali em 1880, por aí, né, vieram devastando tudo, né? Não tinha, assim, essa ideia. E São Francisco de Assis, em 1210, por ali, já vai dizer que o ser humano e um passarinho, um lobo, têm todos a mesma importância, que fazem todos partes, eu não uso o termo sistema, né, mas têm todos a mesma origem, aí no caso, como ele é um santo, está falando aí da origem divina, né, no caso dele, e têm todos o mesmo destino e uma mesma função no planeta. Então, né, imaginem o quão revolucionária é essa ideia para 1210. Né? Ele também é um feminista, né, empodera lá Santa Clara e por aí vai. Então, mas aqui eu não vou entrar nesse detalhe, mas temas que hoje são muito contemporâneos, né, feminismo, respeito à natureza, entendimento essa visão sistêmica, né, isso que hoje tá aí, a gente consegue enxergar com maior clareza, ele já enxergava em 1200, 1210, 1220. E, como eu já falei, ele é um reformista, né? Ele é um contra-sistema, ele vem para... ele não diz exatamente para o Papa da época que ele está totalmente equivocado, né? Que a igreja está toda errada, eu vou chamar assim, né? Mas ele faz isso através do exemplo e das ações, e o povo começa a enxergar isso, né, e ele ganha uma popularidade muito rapidamente. Tanto é que ele funda lá a Ordem dos Frades Menores, e em questão ali de 5 anos, ele já reúne mais de 5.000 frades, né, na sua ordem, sem querer, né, ele não queria, não era essa a intenção dele. Mas isso também é uma outra história. Mas, quando o Papa Francisco, então, escolhe o nome Francisco, ele está dizendo tudo isso. Ele está dizendo, ele está falando sobre todas essas questões. Lembrem aí de um episódio, que eu não sei também se vocês se recordam, mas o Bento XVI, vou chamar assim, pede para sair, né? Numa certa crise do Banco do Vaticano. Né? O Banco do Vaticano, havia ali indícios de que algumas pessoas, inclusive ligadas à máfia italiana, enfim, usavam aí, depositavam o seu dinheiro no Banco do Vaticano, porque aí fugiam do controle, né, dos órgãos de fiscalização da Itália e por aí vai. Então há uma crise aí no Banco do Vaticano e tal, e aí o Papa Francisco, quando Bergoglio é eleito e aparece lá na sacada, né, e quando lá o mensageiro, né, não sei exatamente o nome agora do cardeal que fala lá, né? Mas, enfim, quando ele diz habemus papa e diz que o nome escolhido é Francisco, quem, né, tá lá no seio da igreja já entendeu tudo isso, né? Ele vem para reformar, ele vem para mudar, ele vem para mudar pelo lado de desapego ao dinheiro, né? Pelo lado aí de apoio aos pobres, apoio à natureza e por aí vai, né? Que é essa mensagem de São Francisco de Assis. Ao longo do papado do Papa Francisco,
ele vai escrever algumas cartas encíclicas, né? Que vocês encontram facilmente aí na internet. Eu tenho elas aqui em papel, mas é facilmente encontradas na internet. E eu vou trazer aí a Evangelii Gaudium, né, que é traduzido do latim, significa a alegria do Evangelho, né? Nessa encíclica ele vai dizer o seguinte: vejam se vocês acham alguma semelhança, né, com aquilo que a gente viu agora nos slides anteriores ali sobre o Capra. Ele diz assim: o todo é mais do que a parte, sendo também mais do que a simples soma delas. Portanto, não se deve viver demasiado obcecado por questões limitadas e particulares. É preciso alargar sempre o olhar para reconhecer um bem maior que trará benefícios a todos nós. Então, na Evangelii Gaudium, ele vem, né, dizendo que ele tem uma influência da visão sistêmica, da TGS. Eu suspeito até que seja de Maturana e Varela, né, que era ele é argentino, o Maturana e Varela são chilenos, né, o Maturana inclusive faleceu há poucos dias, agora no início do mês, né, mas eu acho que tem aí alguma relação com isso, mas isso eu não posso afirmar, isso é só um palpite meu. Mas a encíclica que realmente traz uma visão sistêmica e avança, que é esse o avanço que eu estou propondo aqui a gente discutir, né, é essa carta encíclica aqui, que chama Laudato Si, que era um cântico que São Francisco de Assis fazia enquanto percorria o interior da Itália a pé, né, ele ia cantando, e ele cantava Laudato Si, que significa louvado seja. E nessa encíclica, além de falar de uma visão sistêmica, enfim, até esse momento, pelo menos eu, né, a gente entendia a visão sistêmica organizacional naquele aspecto que eu falava para vocês nos slides anteriores. O funcionário, a máquina, o processo de fabricação, enfim, né? Então, era olhar para a empresa, entendendo a empresa como um sistema, né? Só que na Laudato Si, o Papa Francisco vai falar de uma responsabilidade socioambiental para além dessa, né? Não é simplesmente a empresa não riscar o seu lixo, ou por aí vai. Então, eu vou aqui citar alguns trechos, né? Item 5 dela. Toda a pretensão de cuidar e melhorar o mundo requer mudanças profundas no estilo de vida, nos modelos de produção e de consumo, nas estruturas consolidadas de poder que hoje regem a sociedade. O progresso humano autêntico possui um caráter moral e pressupõe um pleno respeito pela pessoa humana, mas que deve prestar atenção também ao mundo natural e ter em conta a natureza de cada ser e as ligações mútuas entre todos num sistema ordenado. Preste atenção em algumas questões aí. O Papa Francisco, ele vai fazer uma visão sistêmica ligando um mundo que eu vou chamar de metafísico, religião, Deus e tudo mais, porque ele é o Papa, a gente não pode considerar essa questão, ao mundo físico. Então é uma visão sistêmica para além daquilo que a gente estava acostumado de ver, né? E aí ele vai começar a relacionar sistemas de produção, modelos de produção, modelos de consumo, problemas da sociedade com o mundo natural e por aí vai. Então ele visualiza os problemas que o mundo passa através de uma visão sistêmica e propõe soluções através de uma visão sistêmica, né? Item 23 da Laudato Si. O clima é um bem comum, um bem de todos e para todos. A nível global, é um sistema complexo, que tem a ver com muitas condições essenciais para a vida humana. Há um consenso científico, de novo aqui, né, a questão da física, né, aqui eu estou chamando física do mundo científico, né, muito consciente, indicando que estamos perante um preocupante aquecimento do sistema climático. Item 52.
Aqui ele estava falando de um problema. Claro que, se vocês forem ler a Laudato Si, há uma lógica, né? E há um encaminhamento. Eu aqui estou pulando, né? E aí por isso que vai ficar uma coisa, parece até descontextualizada. Mas vejam como é amplo essa visão sistêmica. Aqui ele está falando de questões ambientais, aqui ele vai falar de questões macroeconômicas. A dívida externa dos países pobres transformou-se num instrumento de controle. Mas não se dá o mesmo com a dívida ecológica. O que ele quer dizer, né? Geralmente aquele país que é pobre em termos de dívida externa e deve a outros países, mas ele polui pouco, né? Ele tem pouca dívida ecológica, né? Países como os Estados Unidos, a China, né, que tem aí, são poderosos em termos de recursos, né, e por isso tem influência sobre os outros países, tem um passivo ecológico muito grande. É preciso revigorar a consciência de que somos uma única família humana, não há fronteiras nem barreiras políticas ou sociais que permitam isolar-nos, e por isso mesmo também não há espaço para a globalização da indiferença. É fundamental buscar soluções integrais que considerem as intenções dos sistemas naturais entre si com os sistemas sociais. Aqui é um ponto alto, né, da Laudato Si. Não há duas crises separadas, uma ambiental e outra social. Que quando você enxerga uma crise ambiental com todos os seus fatores, você já está numa visão sistêmica ampliada, eu vou chamar assim, né? E ele amplia mais do que isso, dizendo que não há duas crises separadas, uma ambiental e social, mas uma única e complexa crise socioambiental. As crises para a solução requerem uma abordagem integral, uma visão sistêmica, né, todo conceito, para combater a pobreza, devolver a dignidade aos excluídos e, simultaneamente, cuidar da natureza. Hoje, a análise dos problemas ambientais é inseparável da análise dos contextos humanos, familiares, laborais, urbanos e da relação de cada pessoa consigo mesma, que gera um modo específico de se relacionar com os outros e com o meio ambiente. Está falando até da cultura do consumo e por aí vai, né? Há uma interação entre os ecossistemas e entre os diferentes mundos de referência social. E assim se demonstra, mais uma vez, que o todo é maior ou é superior à parte, né? Então, aqui não tem nem discussão que ele está falando de TGS e de uma visão sistêmica, né? Por fim, nós temos a Evangelii Gaudium, ela é de 2013, a Laudato Si é de 2015, e esse ano, 2020, né? Ou 2021, agora eu nem sei mais. Agora até me perdi nas datas, deixa eu confirmar aqui. 2020. E em 2020 nós temos, então, a Fratelli Tutti, né? Sobre a fraternidade e a amizade social. Né? Fratelli Tutti, em latim, né? Então, todos irmãos. E aqui é o Papa Francisco assinando a Fratelli Tutti. Ele faz isso na cripta. Aqui em cima, não sei se vocês estão conseguindo enxergar, mas aqui nós temos o túmulo de São Francisco de Assis. Então, ele está na Basílica de São Francisco de Assis, na cidade de Assis, na cripta, onde está o túmulo, né, o corpo de São Francisco, e é aqui que ele assina a Fratelli Tutti. Não vou aqui me alongar, né? Eu acho que eu trouxe só um slide da Fratelli Tutti, onde ele diz assim: segundo essa perspectiva parcial, né, porque aqui ele está ao longo de um texto, então, assim, segundo uma visão fracionada, né, cartesiana, não teria sentido investir para que os lentos, os fracos ou os menos dotados possam também se ingrar na vida. Investir a favor das pessoas frágeis pode não ser rentável, pode implicar em menor eficiência, requer um Estado presente e ativo e instituições da sociedade civil que ultrapassem a liberdade dos mecanismos eficientistas de certos sistemas econômicos, políticos ou ideológicos, porque estão verdadeiramente orientados, em primeiro lugar, para as pessoas e o bem comum. Então, ele vem, de novo, né, repetir que não se pode ter uma visão
parcial, fragmentada, você precisa de uma visão sistêmica, e acima dos interesses de alguns sistemas tem que estar aí o bem comum. Muito bem, gente. Então, finalizando aí a minha fala, né? Primeiro eu falei de uma visão sistêmica, vou chamar assim, pré-economia de Francisco, que é esse movimento que está se chamando agora dessas ideias do Papa Francisco. Depois eu falei sobre a visão sistêmica com esse olhar mais amplo, né, que sai desse... que não enxerga, não é um olhar para a organização como um todo, que já é uma visão sistêmica, mas é olhar para o sistema social e ambiental, né, e entender tudo isso de forma integrada, que vem do Papa Francisco. E, para finalizar, eu só queria trazer para vocês uma reflexão sobre essa visão sistêmica e a inteligência artificial, que tem muito a ver aí com o nosso EGC, né? Com a área de todas as áreas, mas especialmente sobre a engenharia do conhecimento, né? Eu vou voltar a um slide que eu apresentei lá no começo, onde o Capra dizia assim: quanto mais estudamos os principais problemas de nossa época, mais somos levados a perceber que eles não podem ser entendidos isoladamente. São problemas sistêmicos, o que significa que estão interligados e são interdependentes. O que eu quero colocar aqui é que eu tenho bastante dificuldade de acreditar que alguém discorda dessa afirmação do Capra. Mas, se todo mundo concorda com essa afirmação do Capra, por que eu dei aquele exemplo aqui da clínica ortopédica em Lages, que tem um médico do punho, tem um médico da coluna, um médico do joelho, dentro dos médicos do joelho tem um médico do joelho para traumas e pancadas e outro. Por que a gente se especializa tanto? A gente se especializa tanto, entre outras razões, porque nós, enquanto seres humanos, temos uma capacidade limitada de processamento. Então, se um médico vai se especializando no tratamento de jogadores, esportistas, que têm traumas no joelho, ele tem dificuldade também em entender sobre se aquele remédio que ele vai dar problema no sistema gástrico, né, ou outros problemas, se aquela pessoa tem pressão alta, sistema cardíaco, ele tem dificuldade disso, né? Mas essa dificuldade, porque ele não consegue se especializar em todas as áreas da medicina, né? E aí, eu lá nas minhas videoaulas, eu gosto muito de um vídeo, né, que é famoso na internet, não sei se vocês assistiram, que é Como os Lobos Mudam os Rios, que fala sobre a inserção de lobos no Parque Ecológico de Yellowstone, nos Estados Unidos. Tinha muito cérvo, né? Enfim, e os lobos tinham sido, não existiam mais no parque, aqueles cérvos começaram a se multiplicar, enfim, né? E começou a dar vários problemas lá. E aí reintroduziram lá 30, acho que lobos no parque, enfim. E a nossa capacidade, a maioria das pessoas, né, exceto aquelas que têm uma visão sistêmica muito ampla, mas a maioria das pessoas, se você perguntar, reintroduziram os lobos no parque, o que aconteceu? E aí as pessoas dizem, sei lá, né, diminuir a quantidade de cervos, e por aí vai. Se vocês assistirem o vídeo, vocês vão ver a complexidade do que aconteceu, né? Chega, inclusive, a mudar o curso dos rios, porque os cérebros não frequentam mais uma região do parque, a vegetação se regenera, vários animais começam a retornar em virtude da regeneração da vegetação, castores começam a fazer pequenas barragens nos rios, enfim, né, diminui a erosão. Há uma mudança generalizada naquele sistema, né? Mas nós temos dificuldade de prever todo esse encadeamento, né, essa cadeia de fatores, de relações que acontecem. Nós temos. Mas e a inteligência artificial? Até que ponto a inteligência artificial, né, a inteligência artificial não será cartesiana.
a inteligência artificial será sistêmica, porque ela tem grande capacidade para isso, capacidade que nós não temos, né? Ou que somos limitados, né? E aí ela vai conseguir enxergar de uma forma que nós não enxergamos o mundo, né? Só para que... Aqui eu não tenho respostas, eu tenho só perguntas, né? Mas só para a gente pensar, a inteligência artificial ela vai saber qual é o tamanho bom da população de humanos na Terra para que o sistema planeta Terra funcione. Será que 7 bilhões de pessoas nós já não estamos acima da capacidade de uma determinada espécie sobre outras? Né? E quais são as medidas que a inteligência artificial pode tomar ou vai recomendar? Né? Enfim, né? Aqui realmente eu não tenho aí respostas para vocês. Eu tenho perguntas, na verdade, sobre esse nosso futuro, com essa possibilidade, né? Claro que vai ter muitos benefícios. Por exemplo, voltando aqui ao exemplo do médico, né? Quando o médico for ali inserir as informações do paciente para fazer uma cirurgia no joelho, por exemplo, é muito provável que a inteligência artificial, no curto prazo, já vai levantar ali todo o histórico médico daquele paciente e já vai dizer qual é o risco da cirurgia, qual é o tipo de medicamento que talvez a pessoa seja alérgica, se determinado medicamento vai influenciar em outro, no sistema cardíaco, respiratório, na pressão, enfim, até que ponto isso é positivo ou negativo, e por aí vai, né? Então, evidente aí que nós teremos muitos e muitos benefícios, né, com a inteligência artificial. Mas a única coisa aí que eu paro às vezes para pensar é porque ela vai realmente enxergar questões, se nós, né, enquanto seres humanos limitados, nessa capacidade de ter uma visão sistêmica, já enxergamos o mal que nós fazemos para o planeta, né, e quanto que nós deveríamos nos preocupar mais aí com o planeta. Imaginem o que vai conseguir, né, a que ponto vai conseguir ser feita aí as projeções com uma visão sistêmica apoiada em IA. Bom, esse é o futuro que eu não sei responder para você, né? Muito bem, agradeço muito aí a atenção de vocês, espero que eu tenha contribuído com a disciplina. Esse é o meu e-mail, thiago.meneghel@ifsc.edu.br. Fico à disposição para a gente conversar um pouco, se vocês desejarem.